bom estar de volta, lição número 11 já da nossa série. Essa série é um pouco menor, serão 12 lições. Vamos terminar essa série na semana que vem. Mas hoje nós estamos estudamos nesta semana, um tema bastante profundo, bastante interessante e muito aplicável à vida de cada um de nós. O tema da lição 11 é entristecendo e resistindo ao Espírito Santo. A Bíblia fala claramente que todos os pecados são perdoados, mas Jesus disse de que havia um pecado que não seria perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo. Será que essa blasfêmia é apenas um xingamento extemporâneo ao Espírito Santo? Pelo que estudamos na Bíblia, o pecado contra o Espírito Santo não é cometido de uma vez só, mas ele é gradativo, paulatino, ele vem aos poucos. E eu tentei fazer um resumo desse tema de entristecer, de rejeitar o Espírito Santo, de resistir ao Espírito Santo, através de algumas palavras, todas elas ligadas à palavra ação. Então, a ação número 1, que aparece aí na sua tela, para começar a pecar contra o Espírito Santo, é a ação de resistir. Essa é a primeira fase do pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, se o pecado contra o Espírito Santo é alguma coisa paulatina, gradativa, que vem aos poucos, a primeira fase é a ação de resistir. Ou seja, através de uma pregação, através de uma música, através de uma passagem bíblica ou através da palavra de um amigo, você continua resistindo ao toque do Espírito Santo, que usa essas pessoas e essas situações para lhe impressionar com o seu pecado, com a necessidade de arrependimento e com a necessidade de ir a Jesus Cristo para o perdão. E o texto bíblico para essa primeira ação é Atos 7,51, onde a Bíblia diz: não resistais ao Espírito. Ou seja, cada vez que nós fechamos os ouvidos para a voz do Espírito Santo, que pode vir através de uma pessoa, de uma circunstância, de um texto da Bíblia, de um hino ou coisa parecida, nós estamos resistindo ao Espírito Santo. E esse é o primeiro passo na rejeição do Espírito Santo, no entristecimento do Espírito Santo e no próprio pecado contra o Espírito Santo. O segundo passo é exatamente a ação de entristecer. Se a primeira é resistir, a segunda é entristecer. O Espírito Santo ele revela o nosso pecado, o pecado do ser humano, mas este pode rejeitar seus apelos e não aceitar a oferta de perdão. Ele não só não aceita o que o Espírito Santo lhe diz, como também diz: eu não quero esse perdão para mim. E isto entristece o Espírito Santo, cuja obra inicial é exatamente a de nos conduzir a Cristo. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Efésios 4,30 fala disso. Ele diz: não entristeçais o Espírito de Deus, não é? Pelo qual vocês foram chamados. Não é? Então, o fato de o Espírito Santo se entristecer conosco indica que Deus ele não é indiferente conosco, ou seja, ele deseja que andemos na verdade e em amor por ele e pelo próximo. E nesse contexto, o apóstolo Paulo até faz uma ampliação desse entristecer do Espírito. Ele diz assim que toda a amargura, tá, no Efésios 4, né, toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia sejam tirados dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoa em Cristo. Efésios 4, 31 e 32. Dando exatamente sequência naquele texto que diz: não entristeçais o Espírito Santo. Então quer dizer que mesmo alguém que já está na igreja pode ter a ação de entristecer, sim, porque ele continua com a sua ira, com a sua cólera, com a sua blasfêmia, com a sua malícia, com a sua imoralidade. Ele continua fazendo o que um pecador sem Cristo faz. E isto entristece o Espírito Santo. Ellen White tem até uma lista, você pode pesquisar depois nos livros de Ellen White, nos aplicativos que existem por aí, você pode pesquisar o que Ellen White fala sobre entristecer o Espírito Santo. Há uma série de pontos que ela fala disso, confirmando aquilo que o apóstolo Paulo falou aqui em Efésios 4. Terceira ação para pecar contra o Espírito Santo. A primeira é resistir, a segunda é entristecer. A terceira é a ação de apagar o Espírito.
Então, quando nós menosprezamos a palavra de Deus, o contexto de entristecer o espírito está em 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. E o contexto ali diz assim: quando nós desprezamos as profecias bíblicas e os claros conselhos da palavra de Deus, nós estamos apagando o fogo do espírito dentro de nós. Ou seja, a influência do espírito vai sendo abafada, 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 até que ela se torna zero. Então, para a gente concluir, depois de analisar essas três ações, que podem ser concomitantes, ou seja, podem ir juntas, não é? Uma você não faz um dia, depois faz no outro dia, ou faz no ano que vem, não. Elas podem ocorrer diariamente na nossa vida. Resistir, entristecer, apagar ao Espírito Santo pode ser diário na nossa vida, rejeitando os seus conselhos, rejeitando a sua orientação, rejeitando o seu convencimento do nosso pecado, né? Então, o resumo de tudo isso poderia ser o seguinte: o pecado contra o Espírito Santo é uma constante rejeição da palavra e dos convites de Deus. Entristecemos e apagamos a influência do Espírito Santo na nossa vida e então nos perdemos. Então, é muito importante você trabalhar com isto. Pergunte à sua unidade assim: você está estudando a Bíblia, dando um estudo bíblico para alguém, ou está conversando sobre Jesus, sobre religião com uma pessoa, e a pessoa lhe diz: olha, eu tenho uma vida tão longe de Deus, será que eu já não pequei contra o Espírito Santo? Como é que eu posso saber se ainda não pequei contra o Espírito Santo? O que você diria para esta pessoa? Que tipo de mensagem você daria? Uma mensagem de esperança, de fé, de conforto? Ou você de repente ia dizer: realmente você está tão longe que Deus não pode lhe buscar de onde você está? Há esperança. Enquanto a pessoa deseja se salvar, enquanto a pessoa deseja ir para o céu, o Espírito Santo não se afasta dela. Que Deus abençoe. Um bom sábado para você e especialmente uma boa lição na sua unidade. Semana que vem a gente volta para concluirmos a nossa série sobre o Espírito Santo. Até lá, um abraço.